Demorou muito tempo para eu voltar aqui e gravar esse segundo vídeo. Eu sei que eu tinha prometido depois de 3 meses, mas finalmente eu tô aqui para contar como tá sendo a minha segunda experiência trabalhando com marketing aqui na Nova Zelândia. Bom, se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem como foi a minha experiência trabalhando pela primeira vez com marketing na Nova Zelândia, onde eu comecei trabalhando numa empresa familiar. E agora eu também não estou numa empresa grande, eu estou numa startup, com a diferença que o dono dessa startup, ele já teve uma outra empresa que ficou tão grande que ele vendeu para um grupo maior e tudo mais. Então, há um grande potencial de crescer demais, mas ainda assim é uma startup. Aqui na Nova Zelândia, o time tem 5 pessoas apenas. Eu respondo diretamente ao CEO da empresa novamente, como as minhas experiências anteriores. E a gente também tem um time de desenvolvedores na Índia. Então eu vou contar um pouquinho quais são as diferenças com a minha experiência no Brasil e com a experiência nessa empresa comparada com a empresa familiar anterior que eu tive aqui na Nova Zelândia. Bom, primeira coisa que eu notei de diferença como a empresa é pequena, como eu já disse, eu respondo diretamente ao CEO e eu não tenho um time para manejar, tem uma pessoa que me ajuda na Índia. O trabalho é muito flexível, que aí sim eu acho que é mais um ambiente voltado para como funciona a cultura do trabalho na Nova Zelândia, sabe? É muito mais flexível em relação aos horários. Então, por exemplo, eu trabalho das 9 às 5h30. Na empresa que eu estou, uma vez por semana a gente trabalha de casa, mas a maioria das empresas aqui na Nova Zelândia, por 2 dias você pode trabalhar de casa e 3 dias do escritório. Qual que é a diferença? Os dias que eu trabalho do escritório, geralmente quando é umas 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, as pessoas já vão para sua casa, porque aí elas conectam online para falar com o escritório na Índia. Que o escritório na Índia, por conta do fuso horário, ele começa a conectar lá para 4h30 da tarde aqui pra gente. Então tem essa flexibilidade de você ir para sua casa e continuar trabalhando de lá. Uma coisa que eu estranhei muito quando eu comecei a trabalhar nessa empresa é que meu chefe, até para ele marcar uma reunião, ele falava assim: quinta-feira eu vou marcar uma reunião às 11, você pode? Você vai estar aqui? E na minha cabeça era como assim: se eu sou contratada para trabalhar das 9 às 5h30, é óbvio que na quinta-feira às 11 eu estarei aqui. Mas eu vejo um cuidado maior com a programação da vida pessoal das pessoas, sabe? Então essa é uma diferença que para mim é gritante em relação ao Brasil, principalmente quando a gente está falando de São Paulo. E aí, falando mais dessas diferenças culturais, como o tempo que a gente está no escritório, todo mundo junto, ele é reduzido por conta disso, tentam aproveitar ao máximo possível o tempo que estamos lá. E uma coisa que me incomoda um pouco é o fato de, às vezes, eu paro, que seja 15 minutos para almoçar, e ele tá do meu lado falando alguma coisa de trabalho, então isso me incomoda bastante. Geralmente, a maioria das empresas aqui fazem o horário de almoço, só que eu vejo, até observando assim na rua, as pessoas pedem muita comida para levar, dificilmente elas param no restaurante, então elas comem na mesa delas mesmo, sabe? Então é uma cultura que o almoço não é a refeição principal. Geralmente é o café da manhã ou jantar, então eles não valorizam, não tem esse tempo de qualidade de almoço que nem a gente tem no Brasil, né? Que a gente valoriza bastante. Falando mais em relação ao marketing, quando eu entrei, eu achei a empresa num ritmo bem acelerado. Então, no primeiro mês eu entreguei o site inteiro e também um evento, isso trabalhando sozinha, porque eu não tenho equipe, eu não trabalho com agência. Como eu disse, tem uma pessoa na Índia que me ajuda, mas mais com parte de design, coisa assim. Então, eu trabalhei bastante, mas era uma coisa que eu gostava, porque nessa empresa, sim, eu estou fazendo coisas com marketing. E aí, ainda falando em relação ao marketing, uma diferença que eu senti aqui em relação ao Brasil, pelo menos nas minhas experiências, e eu trabalhei no Brasil muito com o Sebrae, ajudando empresas pequenas, aqui, pelo menos nessa empresa,
tudo é muito planejado, a um ponto que até cansa, sabe? Então, tudo que a gente aprende na faculdade de marketing, de fazer o planejamento de marketing, e aí você linkar um texto do blog, ele tem que estar exatamente de acordo com aquilo que você planejou e tudo mais. Sinceramente, eu não acho que a gente faz isso direito no Brasil. E como eu falei, como eu trabalhei em conjunto com o Sebrae tinha até uma estatística que no Brasil se planeja muito pouco. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem tanto cuidado aqui para fazer as coisas que elas acabam acontecendo, não acontecendo porque não se tem essa coisa de vamos fazer, então, sabe? Então, por exemplo, a gente estava utilizando uma ferramenta do LinkedIn, que era o Sales Navigator, que era para eu mandar uma mensagem para as pessoas apresentando o produto e tudo mais. Eu fiz a mensagem foi e voltou até a mensagem ser aprovada. No final se chegou à conclusão de, mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Não vamos mandar não. Então isso, sinceramente, me incomoda um pouco às vezes, porque eu sinto que eu tô fazendo o mesmo trabalho 2, 3 vezes. No começo eu achei que era até uma coisa pessoal. Será que eu não tô entendendo o inglês? Será que... não sei, eu não tô entendendo direito o que estão me pedindo. E aí, na verdade, eu comecei a observar que isso acontecia com todo mundo na empresa. Então, isso pode gerar um pouco de frustração, sabe? Ainda mais quando a gente tá acostumado com um ritmo mais acelerado e tudo mais, acho que isso gera um pouco de frustração. Quando eu organizei o meu primeiro evento aqui, era um evento que era como se fosse um painel com convidados em que eles iam discutir um assunto e tinha cerca de 20 pessoas. Era um evento relativamente pequeno, né? E nesse painel estavam 2 pessoas da empresa e mais 2 parceiros. E o que eu estranhei muito, que pra mim foi assim, nossa, que absurdo, é que eu tive que escrever o script inteiro do que seria dito, do que seria perguntado, de como seria respondido, de como seria falado. Caso ninguém da plateia participasse, no final deu tudo certo, porque as pessoas começaram a participar e tudo mais. Então, acho que foi bom, só que a experiência de escrever um script inteiro, pra mim foi desgastante, sabe? É como se nada pudesse sair de um roteiro. E eu, mesmo trabalhando em empresas multinacionais, eu também já dei palestra e era uma coisa que às vezes você tem que sentir na hora também, né? O que você vai falar, o que você vai fazer. E aqui é um pouco amarrado. Por mais que as pessoas falem bem em público, não é nem em relação a medo de falar em público nem nada. Eu acho que elas falam bem, mas elas precisam de um script para se sentir segura e isso pra mim tá meio fora da minha zona de conforto. Falando em escrever, uma dica que eu dou para todo profissional de marketing é leia e escreva muito em inglês. Eu escrevo bastante nessa empresa, mais até do que eu gostaria. Para blog, escrevi para o site, escrevi toda semana eu escrevo alguma coisa. E tem alguns cuidados que a gente tem que ter aqui na Nova Zelândia, porque aqui na Nova Zelândia é utilizado o inglês britânico. Então, por exemplo, se você for falar organization, vai ser com S, não com Z. Com Z é no inglês americano, que geralmente é o inglês que a gente aprende. Então, imagina que eu estou escrevendo sobre finanças e tecnologia, que são 2 assuntos que eu não domino, em uma outra língua. Então, se você quiser se preparar, eu recomendo que você escreva bastante, tenha o hábito de escrever, porque quase todas as empresas pedem. E hoje eu vejo que eu tenho até meio que um portfólio online por conta do site e tudo mais, que foi uma coisa que me pediram bastante quando eu estava procurando o meu primeiro emprego aqui em marketing na Nova Zelândia. Um outro fator que eu vejo que é bem diferente do Brasil, assim, que eu culturalmente não estou acostumada a lidar, a gente trabalha uma vez por semana, mas, por exemplo, se eu não tô me sentindo bem e eu quero trabalhar de casa, eu posso mandar uma mensagem falando: oi, eu vou trabalhar de casa hoje. E eu vejo que as pessoas utilizam muito esse recurso e eu me sinto mal de utilizar o recurso, sabe? Então, às vezes até eu tava com uma dor de cabeça, parecia que para utilizar este recurso eu teria que me justificar de alguma forma. Na verdade, eu sinto que ninguém liga.
eu tento não abusar, assim. Mas eu vejo que é super comum aqui na Nova Zelândia, até porque depois de 6 meses que você está trabalhando na mesma empresa, você pode utilizar, você tem direito a 10 sick days, que eles chamam. Então você tá doente, por exemplo, e você pode falar, olha, estou me sentindo mal, não vou trabalhar hoje, vou utilizar o meu sick day, alguma coisa assim. Algumas empresas pedem um comprovante, mas se é apenas um dia, geralmente elas não pedem, não, e é seu de direito, sabe? Você tem aquele dia. E eu vejo que a nossa cultura latina, não só brasileira, mas na América Latina de uma forma geral, a gente se sente culpada porque a gente tem aquela pressão de vão tomar o meu lugar. Nossa, meu chefe vai achar que eu não tô trabalhando, sabe? É um estresse mental tão grande. E aqui não, aqui é sempre, tá, você não tá se sentindo bem, espero que você se sinta bem logo e ok, sabe? Ninguém vai reclamar, ninguém vai falar nada disso. E isso ainda é um choque pra mim. Eu tento, assim, me acostumar, mas ainda tenho uma cultura muito brasileira nesse sentido. Bom, para fazer um resumão, o que eu vejo mais diferente na área de marketing aqui, agora com esta experiência, é que aqui se faz muito mais reuniões do que se faz no Brasil. A galera não fica no cafezinho enrolando, não na empresa que eu tô, tá? Porque a gente tem uma preocupação maior, na verdade, em ir para casa. Há muita precaução com o plano de marketing, com aquela estratégia. Então, eu tenho que estar completamente ligado ao produto, ao head de produto, ao que eles estão fazendo, tem que estar ligado com o que eu estou fazendo. Enfim, tudo tem que estar conectado, o que eu acho muito bom, mas planejar demais também, talvez para nossa cultura, às vezes enche um pouco o saco. Mas agora, como eu falei, tem momentos muito que são fast pace, eu tenho que correr, tenho que trabalhar bastante e tal, e às vezes tem os momentos de calmaria, então às vezes eu consigo sair 2h30, passar na academia e depois vir para casa, só para ter uma comparação. Então hoje eu posso dizer que, comparando qualidade de vida, a minha qualidade de vida está muito melhor aqui do que no Brasil, tá? Eu acho que depende da experiência pessoal de cada um. Ainda não sei como seria trabalhar em marketing numa multinacional. Quero ter essa experiência ainda, mas estou falando para vocês o que eu senti de diferente, assim. E se você está tentando buscar uma vaga em marketing na Nova Zelândia, eu acho super válido começar em empresas pequenas, porque nessa experiência, por exemplo, que eu estou tendo agora, o meu chefe, ele não é daqui, ele é britânico, mas toda vez que eu cometo algum erro de inglês, alguma coisa que eu não sei pronunciar direito, eu acho que ele é super receptivo e ele fala assim, não, tudo bem, você pelo menos fala uma segunda língua, eu nem isso falo. Então, algumas empresas têm esse ambiente sim, outras não, tá? Não vou mentir. Então, eu acho que vale a pena começar numa empresa pequena para você ir tateando, ver como as coisas acontecem e de repente depois ir para uma empresa grande, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui referente a marketing ou referente à Nova Zelândia, postem nos comentários que eu vou responder e vou fazer outros vídeos também, tá bom? Obrigada, tchau e até a próxima!